A graça e a paz do Senhor Jesus. Só os vivos agora. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, acho que a maioria de vocês sabem o tema das nossas 40 horas da semana passada foi uma igreja imparável. Então nós ministramos semana passada aos irmãos sobre exatamente essa questão de sermos uma igreja imparável, inabalável, uma igreja que avança para conquistar, amém, irmãos? E nós temos um momento ímpar, na minha opinião, na história da humanidade. Eu acredito piamente que essa geração é a geração da vinda do Senhor. Então, quando nós cantamos canções que dizem Maranata, ora venha Senhor Jesus, você deve saber exatamente o que você está cantando, porque esse é o grito dos últimos dias, esse é o clamor dos últimos dias. Maranata, ora venha Senhor Jesus. Eu quero aproveitar para falar para os irmãos que a semana que vem nós estaremos começando um seminário, no sábado que vem, dia 20, um seminário sobre Apocalipse, os finais dos tempos. Então, os irmãos aqui de Ourinhos, principalmente, eu acho que você deveria participar, porque há uma carência de conhecimento, principalmente entre vocês jovens, sobre o arrebatamento, sobre a vinda dos, sobre o que é isso. Tenho certeza que se eu fizer uma enquete aqui, começar a perguntar para os irmãos, coisa simples, sobre você é pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista? Aí de repente você fica, pastor, o que é isso? É porque você ainda não aprendeu. Então esse seminário é muito importante para você aprender sobre a vinda do Senhor. O estudo do livro de Apocalipse vai te dar uma revelação poderosa sobre isso. Então participe, faça sua inscrição com o Douglas, que é o nosso secretário, e participe, irmãos, para você crescer. Será o dia todo, não tem como falar sobre um assunto desse em 40, 50 minutos não. Então será sábado das 9 ao meio-dia, vamos almoçar do meio-dia às 14 horas, e depois retornamos às 14 às 17. É importante você participar. Fala para o teu irmão aí, participe. Fala para o seu irmão, participe. Fala para o outro, não assista. Você não é um telespectador, amém, irmãos? Você veio aqui para aprender da parte de Deus, para participar. Eu gosto sempre de dar um tema para a minha palavra. Minha palavra, o tema de hoje é: uma igreja imparável é aquela que se move com Deus. Sabe, ser imparável não é apenas desembestar, caminhar para frente de qualquer jeito, fazer as coisas do jeito que você pensa que é certo. Não, ser imparável é perceber o mover de Deus. Quando Deus começa a se mover, como Deus começa a andar, a igreja é imparável, ela deve caminhar junto com Deus. Ele é aquele que nos faz avançar, Ele é aquele que nos faz caminhar, Ele é aquele que nos faz conquistar. Então nós não nos movemos em qualquer direção ou a qualquer direção. Vamos para cá porque a bola da vez ou a moda agora é ser uma igreja desse jeito. Não, vamos para esse lado porque agora mudou. Não. Nós nos movemos quando Deus se move. Está entendendo? Isso é importante você compreender. Ele é aquele que dá a direção, Ele é aquele que nos faz avançar. Então você precisa estar atento. Pastor, eu preciso estar atento a quê? A direção que Deus está indo, para onde Deus está se movendo, o que Deus está fazendo no momento, qual é a direção para esses dias. Daí a importância de você perceber que esses dias são os dias em que o Senhor vai se mover na terra de uma forma poderosa. E se você não ficar atento a isso, você corre o risco de perder o rumo. Se há uma coisa muito ruim para o cristão, é ele perder o rumo. Pastor, o que é perder o rumo?
Perder o rumo é você sair da rota, é você sair do alvo, da meta, sabe, do seu propósito. Você está indo numa direção, de repente perdeu o rumo, está ouvindo vozes que não é a voz de Deus, começou a ouvir vozes que te levam para uma outra direção, e aí obviamente você não vai ser uma igreja imparável, mesmo porque você está perdido, mesmo porque você está indo para uma rota que não é a rota que Deus te colocou. Então você precisa ficar atento. Como é que Deus se move, pastor? De que forma Ele se move na terra? Sabe, isso é tão importante, irmãos, porque o Senhor já se moveu de uma forma poderosa na terra, para os seus, para os judeus, para os hebreus. Quando o Senhor veio aqui à terra, Ele veio em primeiro lugar para os judeus, sabia disso? Só que os judeus não perceberam o mover de Deus na terra. Aí você fala assim, não pastor, mas eles eram os judeus, eles eram aqueles que não criam no Senhor Jesus. Eu vou te dizer uma coisa, eles eram a igreja daquela época. Os fariseus, os saduceus, esses eram aqueles que eram a igreja da época. Eles não perceberam o mover de Deus, eles não perceberam o Senhor movendo ali. Então é muito importante você perceber quando Deus está movendo, para você não se perder, para você não sair fora do caminho, da direção que Deus tem para te dar. Fala para o teu irmão, fique atento aos movimentos do Senhor. Ser uma igreja imparável é seguir o Mestre. Ser uma igreja imparável é ir para onde o Senhor está apontando. Não nos movemos de qualquer jeito como um exército perdido, não. Nós seguimos o nosso general. Repita aí, o meu general é Cristo. Tem até um corinho que fala sobre isso, né? O nosso general é Cristo. Mas eu queria balizar aqui na palavra do Senhor. Os irmãos que me conhecem mais de perto sabem que eu sempre foco na palavra. Irmão, você pode vir aqui pular, espernear, plantar bananeira, fazer o que você quiser. Se você não estiver firmado nessa palavra aqui, não significa nada. Estou entendendo? É a palavra que é o alicerce, é a palavra que é a base, é a palavra que é o fundamento que vai nos fazer avançar. A palavra do Senhor, Mateus capítulo 2, versos de 1 a 12. Mateus capítulo 2, versos de 1 a 12. Essa é a passagem mais poderosa que tem no que diz respeito ao movimento de Deus na terra. O Senhor começou a se mover na terra aqui, mas alguns não perceberam o movimento do Senhor. Pastor, do que você está falando? Eu estou falando da primeira vinda do Senhor. O Senhor já veio à terra, você sabia disso? Aleluia, glória a Deus, e é por isso que você é salvo, por isso está aqui. Deixa eu falar uma coisa para você, Ele vai vir de novo. Fala para o seu irmão, o Senhor vai voltar. Fique atento a esse movimento. Fique atento ao movimento da volta do Senhor, para não correr o risco do Senhor vir e você não perceber. Olha o que diz o texto, Mateus capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde Cristo deveria de nascer. Onde o Cristo deveria de nascer. Verso 5. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. Tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela apareceria. E enviando-os a Belém, disse-lhes, ide informar-vos, falou para os magos, ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo.
Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Amém, irmãos? Então presta atenção, o nosso Deus, Ele é um Deus dinâmico, Ele não para, Ele está sempre em movimento, e aqui é uma expressão poderosa do movimento do Senhor na terra. O Senhor vem no momento certo, no momento divisor de águas da terra, e Ele vem para marcar o momento. Tanto vem para marcar o momento que quando Jesus veio é conhecido o tempo antes de Cristo e depois de Cristo. A história, o tempo da história ficou dividido assim: antes de Cristo, depois de Cristo. E a igreja, que a igreja é imparável, ela tem que perceber o movimento do Senhor. Como é que é esse movimento do Senhor na terra? O que Ele veio fazer? Nesse primeiro momento, Jesus, você sabe disso, eu vou só enfatizar para você: Jesus vem para salvar, Jesus vem para resgatar os seus, Jesus vem para dar a vida eterna, Jesus vem para dar a vida que Ele vive, a vida eterna. É isso que Jesus vem fazer, e implanta ali uma nova dispensação, a dispensação da graça do Senhor. Esse é o tempo da salvação, esse tempo ainda não terminou, mas em breve o Senhor vai se movimentar de novo, e esse tempo vai terminar aqui na terra, o tempo da graça. E então será pregado o reino do Senhor, será instaurada uma nova dispensação, que não é mais a dispensação da graça, mas agora a dispensação do reino de Deus. Não estou compreendendo? Digo amém. O Senhor se movimenta sempre que Ele quer fazer algo com o homem, se movimenta sempre que Ele quer conduzir a sua igreja. E aqui o Senhor vem à terra, se movendo de uma forma poderosa. Mas o que chama a atenção é que muitos não perceberam esse movimento do Senhor. E se você não percebe quando Deus se move, você não consegue andar com Ele. Se você não percebe quando Deus está movendo, você não consegue dar os passos corretos. Isso é um perigo, irmãos. Perigo para você que é jovem, perigo para mim, perigo para todos nós. Entenda, o nosso Deus não é estático. O nosso Deus, Ele avança e avança para conquistar. Diga aleluia. Então você é igreja, mas você não é uma igreja estática. Você é uma igreja em movimento. Muitos nesses dias irão querer te parar. Muitos nesses dias irão querer parar a igreja. Mas eu amo esse tipo de tema, porque fala de uma igreja que é imparável. Fala de uma igreja que não para por qualquer coisa ou qualquer motivo, não, mas avança para conquistar aquilo para o qual ela foi conquistada por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Existe algo que só você pode fazer nessa terra, existe algo que só a igreja pode fazer nessa terra, e se a igreja parar, esse algo não será feito. Nenhuma outra entidade ou nenhuma outra forma de vida aqui na terra irá fazer o trabalho que nós temos que fazer. Por isso que você não pode parar. Se você parar, muitos irão morrer. Se você parar, muitos não serão alcançados. Se você parar, a época da graça irá passar e as pessoas não serão salvas. Por isso que a igreja tem que continuar caminhando para frente. Muitos vão tentar nos parar, mas nós somos imparáveis. Diga amém. Pastor, você pode estar falando e pensando: não estou entendendo ainda como é que funciona. Eu quero dizer para você que o Senhor está no meio da igreja. Eu quero dizer para você que o Senhor está aqui esta noite. Quer dizer para você que, embora você talvez tenha encontrado tantos obstáculos para estar aqui, o Senhor te trouxe aqui para falar para você que Ele está com você. Então você não caminha sozinho, é o Senhor que te conduz. E o livro de Apocalipse, ele é esclarecedor nesse sentido. O livro de Apocalipse nos mostra muito bem a ação do Senhor em nosso meio. Eu quero ler um textinho rápido com você em Apocalipse. Apocalipse capítulo 1,
no verso 10 a 12. Apocalipse 1, 10 a 12. Ou a 13, pode ser a 13. Do 10 ao 13, olha o que diz. Aqui é João falando. Capítulo 1 fala da apresentação de Apocalipse, introdução ao Apocalipse, e fala também de como é as características do Senhor Jesus. Mas nesse caso aqui, está falando da ação do Senhor Jesus. Aonde o Senhor está? Então presta atenção. Achei-me em espírito, é João falando, no dia do Senhor. Ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. Os candeeiros de ouro aqui simbolizam a igreja no livro de Apocalipse. Agora presta atenção. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito, com cinta de ouro. Sabe quem que é esse aqui? Repita comigo, esse aqui é o Senhor Jesus, é o Cristo ressurreto. Sabe onde Ele está? Diz o livro de Apocalipse, Ele está no meio da igreja. Então eu não tenho medo de falar que o Senhor Jesus está aqui esta noite. Ele está aqui no nosso meio. E pastor, mas por que Ele está aqui em nosso meio? Porque Ele tem um desejo forte no coração de conduzir a sua igreja. E não tem como conduzir a igreja se Ele não estiver no meio da igreja, se Ele não estiver junto com a igreja. E é tão importante você perceber isso, sentir isso. Porque quando você percebe, significa que você está em sintonia com Deus. Significa que você tem intimidade com Deus. Significa que Ele pode falar ao seu coração quando você percebe Ele em nosso meio. E se Ele pode falar ao teu coração, é evidente que Ele pode te conduzir em vitória, não deixando que você fique parado. O Senhor quer te conduzir em vitória. Sabe, irmão, você é jovem. Se Jesus não voltar daqui 7, 10 anos, o que eu duvido, eu acho que Ele volta, você será o responsável por esse legado que nós estamos passando para você, por esse legado que a minha geração está passando para você. E você não pode, em forma alguma ou de forma alguma, parar. Você deve ser imparável. Fala para o teu irmão, nós somos imparáveis. Fala isso para ele. Sabe, imparáveis no quê? Imparáveis no caminhar, imparáveis no evangelizar, imparáveis em proclamar e testemunhar das maravilhas que o Senhor tem feito na sua vida, em nossas vidas. O Senhor move. Mas se quisermos perceber o mover do Senhor, nós precisamos entender como é que isso funciona. Porque corremos o risco de, como eu já disse, de estarmos aqui e não percebemos o mover de Deus. No texto lá de Mateus que nós lemos, o Senhor Jesus está vindo como menino. Havia uma profecia que Ele viria. Os magos, que é o primeiro grupo que eu quero ver aqui de pessoas que estavam ali naquele contexto, os magos nem eram crentes, ou nem eram judeus, ou nem conheciam muito bem ao Senhor, mas eles identificaram algo que os judeus não identificaram. Eles identificaram o momento em que Jesus iria mover na terra, o momento em que Jesus iria passar pela terra. Isso é muito interessante, porque eles perceberam algo que os religiosos não perceberam. É interessante e chama a nossa atenção, porque quer você goste disso ou não, hoje nós somos esses, entre aspas, nós não somos isso, mas só para você entender, nós somos esses religiosos dos nossos dias, aqueles que deveriam saber das coisas, aqueles que quando cantam Maranata, deveriam saber o que estão cantando. Você sabe que nós temos dias, irmãos, olha para cá, em que as pessoas falam coisas que nem sabem o que significa essas coisas. Esses são os dias que nós vivemos. Aí você ouve alguém falando por aí, fascista. Aí você vai perguntar para ele, o que é fascista? Ele não sabe. Fascista, ele é fascista, mas não sabe o que está falando. Aí nós criticamos, está vendo lá, aquele esquerdista lá não sabe nem o que é fascista e fica falando. Mas aí você vem aqui de repente e canta Maranata. Eu pergunto a você, o que é Maranata?
Aí você fala assim, não sei. O povo está cantando, estou cantando junto. Pode ser assim. Tem que perceber, saber o que está falando. Tem que compreender a palavra. Então olha só, os judeus ali não estavam apercebidos. Eles não estavam atentos. Mas os magos estavam. E eles perceberam a estrela passando. Eles perceberam o mover de Deus. Os judeus não viram a estrela. E por que eles não? E por que aquela estrela? Por que eles não viram aquela estrela? Olha o segredo da coisa. Você pode estar tão acostumado a ver estrelas que quando você vê uma pouquinho diferente, você fala, aquilo é normal. Olha para cá. Você pode estar tão acostumado a participar de células, participar de cultos, participar de conferências, participar de seminários. E quando você vê algo passando que é o sobrenatural de Deus, que é o mover de Deus, você fala, não, isso aí é só mais um evento. Isso aí é só mais um culto. Isso aí é só mais uma célula. E você corre o risco de não perceber coisas que outros estão percebendo. Por que os judeus não perceberam que Deus estava se movendo? Porque eles estavam acostumados, irmãos, só com letra. Eles não estavam acostumados com revelação. Eles não estavam acostumados com rema. Não, eles estavam acostumados simplesmente com algo, letra preta em papel branco, ou em pergaminho amarelo, se é que você entende. Eles não estavam acostumados com o sobrenatural. Agora presta atenção, o nosso Deus, Ele é sobrenatural. Quando Ele vem, Ele não vem para mover no natural, Ele vem para mover no sobrenatural. Então nesses dias você deve estar atento a quê, pastor? Ao sobrenatural de Deus. Fala para o teu irmão, tem uma percepção sobrenatural. Fala isso para ele, tem uma percepção sobrenatural. Não pode ser simplesmente letra preta e papel branco. Não podemos nos acostumar com os cultos ou com as células, não. Você tem que acreditar, o Senhor está movendo, o Senhor está agindo, o Senhor está nos fazendo caminhar. Nós não vamos parar, nós vamos avançar. Se hoje nós somos 1000, amanhã nós vamos ser 2000. Se hoje nós somos 100, amanhã nós vamos ser 200, porque o Senhor está caminhando, e nós estamos caminhando junto com a igreja, estamos avançando e conquistando. Estão compreendendo? Esses magos, eles viram o mover de Deus, mas os judeus não viram, porque para eles era natural. Era só mais uma estrela, como tantas outras estão passando ali. E qual que é o problema? O problema é que o nosso Senhor vai dando sinais. Sinais. Você precisa perceber sinais. Então nós estamos num tempo na história da humanidade em que o Senhor vai começar a mandar sinais. Sinais do que, pastor? Sinais de que Ele está vindo. Ele está voltando. E se você for uma pessoa que não enxerga isso, você pode ficar parado no tempo e no espaço. Você pode não acreditar, porque você está preso a algo estático. Sabe, aqueles magos, eles conheciam as profecias. Os judeus também conheciam as profecias, só que os magos enxergaram e ele não. Miqueias capítulo 5, verso 2, olha o que diz: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como o grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos. Agora presta atenção, desde os dias da eternidade. De quem que ele está falando aqui? Do Senhor. Mas aonde o Senhor ia vir? Eles conheciam essa passagem. Ia vir de Belém, cidade pequena, cidade minúscula, insignificante para eles, mas era lá que iria nascer o Senhor. Sabe como que nós entendemos isso? Então, para enxergar o sobrenatural de Deus, não basta ter uma religião. Para enxergar o sobrenatural de Deus, não basta frequentarmos células, não basta frequentarmos cultos. Para enxergar o sobrenatural de Deus, você tem que ser movido pelo Espírito. É o Espírito que deve mover você, filho. Sai dessa questão de religiosidade, avança para conquistar. Os magos tinham isso.
Pergunta para o teu irmão aí, você deseja fazer parte do mover de Deus? Pergunta isso para ele. Você deseja fazer parte desse mover de Deus aqui na terra, de verdade? Ou você, de repente, só quer participar de um culto, de uma célula, de um frenesi? Então o primeiro grupo é esse grupo dos magos. Estava lá naquele contexto. Estava lá, mas aquela passagem nem era para eles. Mas aí tem um segundo grupo. Pastor, qual que é o segundo grupo? É o grupo dos escribas e do povo em geral. Os escribas, sacerdotes, conheciam a palavra, mas não conheciam o mover de Deus. Não conheciam o Deus da palavra. Sabe, muitos conhecem a palavra, mas não conhecem o Deus da palavra. E quando você não conhece o Deus da palavra, você não se move por Deus. Você se move só por letra. E por letra nós não conseguimos nos mover. Nós nos movemos pelo Espírito Santo de Deus. Por isso tem que entender, compreender. Eu quero me mover pelo Espírito Santo de Deus. Só consegue enxergar o Messias, o Yeshua, o Hamashi, aquele que vem, ou já veio, aquele que é movido pelo Espírito. Sabe, eu não sei o que você veio buscar aqui nessa Holy Fest, mas se você quer realmente ser uma igreja imparável, você precisa perceber o mover do Senhor, precisa perceber quando Ele está movendo. Não existe igreja imparável sem perceber o mover de Deus. É Deus que te move para ser imparável, é o Senhor que te move. E o movimento no nosso dia é pelo Espírito. Espírito Santo que mora em você, que te move, que te faz avançar, que te faz conquistar. É só Ele. Quase estou entendendo o que eu estou falando. Havia um segundo grupo, escribas e povo. Sabe, eles não entenderam. Eles não viram o mover do Senhor. Eles ficaram parados. A promessa era para eles. Eles eram os judeus. Eles eram os detentores da promessa. Mas o que aconteceu? Eles ficaram parados. Não te dá um negócio aqui dentro, você saber que a promessa é para você. Não é uma gastura isso não. A promessa é para você. Chegou até você, passou por você, foi embora para frente, e você não viu. Era para você, é para te conduzir em vitória, é para pegar você e fazer você caminhar, avançar e conquistar. Mas passou por você e você não viu. Então olha para cá. A igreja imparável é aquela que percebe o mover do Espírito Santo e avança com Ele para conquistar. É o Senhor que conduz a igreja. Repita comigo: o Senhor é o meu general. É Ele. Você precisa estar atento, precisa estar apercebido, precisa estar vigilante, precisa sacar o momento. O que está acontecendo agora? Como é que Deus está movendo agora? O que Deus está fazendo agora? Para onde Deus está nos direcionando agora? Para quê? Para não perder o rumo. Quantos crentes em nossos dias nós temos visto perdendo o rumo? Fala para o teu irmão aí, fique atento aos sinais. Aos sinais. Você ser imparável, você tem que enxergar o sinal. E eu estou falando aqui, irmão, mais uma vez, são os sinais sobrenaturais do Senhor. Estou entendendo? A Bíblia diz que nos dias da volta do Senhor, muitos falsos profetas viriam para enganar, se possível, até mesmo os crentes. Então você precisa estar atento, apercebido. Sabe qual é a principal lição que nós tiramos dessa passagem, texto? Simplesmente, a principal lição é o seguinte: simplesmente conhecer a Bíblia na letra não basta. Mas nós estamos vivendo um tempo que nem na letra muitos de nós conhecemos a Bíblia. Então você precisa buscar, conhecer, precisa buscar o sobrenatural, sabe? Precisa buscar a vida de Deus que tem no nosso ser. Fala para o teu irmão, não fique desatento. Na verdade, aqueles homens daquela época, aqueles escribas, os fariseus, eles não amavam a vinda do Senhor. Eles não queriam que o Senhor viesse. Eles estavam vivendo uma vida muito boa aqui na terra. Não queriam a vinda do Senhor. Eles queriam continuar vivendo do mesmo jeito que eles estavam vivendo já há décadas, centenas de anos. Estava boa a vida.
Então olha só, quando você canta o cântico que nós acabamos de cantar aqui, Maranata, você tem que saber exatamente o que está dizendo. Está chamando o Senhor para vir. E quando o Senhor vier, presta atenção no que eu vou dizer, esta vida terrena aqui acabou. Na forma como nós a conhecemos, acabou. Vai ser de uma outra forma, de um outro jeito. A igreja vai avançar para um outro período, mas a forma como nós conhecemos essa vida aqui acabou. E o que acontecia com esses homens, naquela época em que Jesus veio pela primeira vez? Jesus veio, mas eles não quiseram nem prestar atenção nisso, porque a vida natural estava muito boa. A vida na terra estava boa para eles. E hoje não é diferente, meus irmãos. Quando nós falamos da vinda do Senhor, dessa segunda vinda do Senhor, muitos falam assim: não, mas peraí, eu preciso casar primeiro, preciso ter filho primeiro, eu preciso constituir família, eu preciso tocar minha empresa, eu preciso fazer isso, fazer aquilo. Olha para cá, eu sei que nós somos muitas vezes naturais aqui, mas o nosso destino final é a eternidade, irmãos. Nós não somos uma igreja que pensa que ser imparável é simplesmente conduzir aqui na terra, vamos caminhar, não. O nosso destino é a eternidade. É para lá que nós estamos caminhando, é para lá que nós estamos indo. Agora, se nós não percebermos o mover de Deus, nada vai acontecer. Você vai continuar vivendo a sua vida como vivia antes. Sabe, as pessoas gostam tanto do mundo, que elas ficam com saudade do mundo. Saudade de viver uma vida aqui. Saudade dessa vida que a gente vive. A Bíblia conta a passagem de Ló. Deus queria trazer juízo sobre Sodoma. E Ló estava lá. A Bíblia fala que Ló era justo. Era um crente. Não um crente vencedor. Quantos são crentes vencedores aqui? Ló era justo, era um crente. Mas estava lá. O Senhor não poderia fazer nada enquanto o justo estivesse lá. O justo precisava sair, para que Sodoma recebesse o juízo de Deus. Só que quando eles saíram, tinha uma pessoa da família de Ló, que gostava tanto do mundo, gostava tanto de Sodoma, que ela ficou com saudade, ela ficou olhando para trás. Você conhece a história? Sabe que ela virou uma estátua de sal? Em nossos dias, muitos ainda sentem desejo por esse mundo. Muitos estão muito enraizados nesse mundo, com raízes profundas nesse mundo. E quando a sua raiz é muito profunda nesse mundo, você não consegue caminhar como uma igreja imparável. Deus te chama para cortar as raízes deste mundo, para você avançar como uma igreja imparável. Não olhe para trás nunca. E tem um terceiro grupo de pessoas aqui, essa primeira vinda do Senhor, não perca de vista. O primeiro grupo é o grupo dos magos, que não tinham nada a ver praticamente com o povo hebreu, com o povo judeu. O segundo grupo é o grupo dos escribas, que tinha tudo a ver. O povo judeu tinha tudo a ver, mas não perceberam. Não perceberam o mover do Senhor. E mais uma vez, quando você não percebe o mover do Senhor, você fica parado. Não dá para você ser uma igreja imparável se você não percebe o mover do Senhor. Mas tinha um grupo ali, na verdade 2 pessoas, naquela situação que nós não lemos no texto, que ele está se referindo, refere-se a eles a outro texto, mas que eles estavam atentos, eles estavam vigilantes, eles estavam preparados. Para quê, pastor? Para ver o mover do Senhor. A Bíblia fala de Simeão e Ana. Simeão e Ana estavam naquele momento ali, vivendo aquele contexto da primeira vinda do Senhor. Eu quero rapidamente ler o texto com você. Lucas capítulo 2, verso 25. Lucas capítulo 2, verso 25. Olha o que diz. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. Ele estava esperando. Ele não estava desapercebido. Para você caminhar com o Senhor como igreja imparável, você tem que estar apercebido ao mover do Senhor. E ali estava Simeão. Ele estava esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Perceba os detalhes. Não fala de letra, fala do Espírito Santo que vinha sobre ele. Naquela época o Espírito Santo não habitava dentro dos servos do Senhor ainda, mas vinha sobre ele.
estava sobre ele, verso 26, revelara-lhe, outro detalhe importante para você perceber, havia a revelação da vida de Deus sobre Simeão. Vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, repita, movido pelo Espírito Santo. Movido pelo Espírito Santo, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, a circuncisão, verso 28, Simão o tomou nos braços e levou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparastes diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que ele dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Sabe o que esse homem está fazendo? Ele está liberando uma profecia para a mãe de Jesus. Está falando do que estava para acontecer com o próprio Senhor Jesus. Mas de onde ele tirou isso, pastor? Do Espírito Santo. O Espírito Santo que estava revelando. Ana, verso 36 em diante fala sobre Ana, olha o que diz. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com o seu marido 7 anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava, repita, adorava noite e dia em jejuns e orações, repita, jejum e oração. E chegando naquela hora dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Espera aí, Simeão e Ana é totalmente diferente dos outros grupos. Um grupo não tinha nada a ver, mas de repente viu a estrela e teve a ideia de seguir e lá dar presentes para o Senhor. O outro grupo nem se apercebeu de que Jesus estava ali. Mas Simeão e Ana era diferente. Simeão e Ana estavam percebendo o mover do Espírito Santo. Simeão e Ana tinham uma palavra da parte de Deus. Simeão e Ana estavam ali imbuídos e direcionados pelo Senhor. Sabe a igreja que avança? Sabe a igreja que é imparável? Sabe qual é a igreja que conquista? É aquela que percebe o mover do Espírito Santo. É aquela que percebe a ação do Espírito Santo no seu interior, na comunidade. Para onde nós estamos indo? Para onde o Espírito Santo está enviando. Ali estava Simeão e Ana. Pastor, e quais eram as características na vida de Simeão e Ana? Sabe, você tem que entender isso daí. Porque as características na vida de Simeão e Ana também são as características na vida de uma igreja imparável. Na vida de uma igreja que avança e conquista. Quando você perceber isso, vai mudar muita coisa na sua vida. Pastor, quais são as características? Primeira, eles estavam esperando o mover de Deus. Olha para cá, quantos estão esperando o mover de Deus nesses dias? Quantos estão esperando de verdade o Senhor mexer com a igreja e fazê-la conduzir, avançar e conquistar? Sabe, nós temos que ser essa igreja. Simeão e Ana estavam ali, mas eles estavam aguardando muito mais do que todos os outros juntos. Eles estavam aguardando a volta do Senhor, ou primeiro, a vinda do Senhor. Eles sabiam que o Senhor viria, mas eles não simplesmente sabiam, eles tinham certeza, eles aguardavam aquilo com o coração posto naquilo. Está compreendendo a diferença? Não basta você simplesmente saber, você tem que desejar, você tem que ansiar. E quando você deseja, quando você anseia, você gera expectativa. O Senhor vai mover. Fala para o teu irmão, o Senhor vai mover. E nós vamos avançar, nós vamos conquistar, porque nós somos essa igreja imparável. A expectativa tem tudo a ver
Quando vem a expectativa do Espírito Santo no seu coração, você fica atento, você fica percebido, você fica vigilante, você fica guardando, você fica esperando. Algo vai acontecer, algo vai acontecer. Fala para o teu irmão, algo vai acontecer. Algo vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer, mas estou sentindo no Espírito. Vai acontecer. Nós vamos dar passos largos aqui. Nós vamos conquistar. Nós vamos avançar. Nós somos essa igreja imparável. Nós vamos para frente, porque algo vai acontecer. Eu sinto no Espírito. Algo vai acontecer. Não é porque está escrito simplesmente, mas é que o Espírito grita. Fala alto. Algo vai acontecer nessa geração. O Senhor está movendo em nosso meio. Quem tem o Espírito Santo percebe o mover do Senhor. Sabe, essa igreja é que tem essa característica. Essa igreja imparável está aguardando a volta do Senhor, está aguardando o mover do Senhor, está aguardando o toque do Senhor. O versículo 25 do nosso texto diz: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. Ele estava esperando. Eu estou aqui, mas estou aguardando. Você está aguardando o quê? Eu estou aguardando as promessas do Senhor. Promessa do Senhor, vai acontecer. O Senhor tem uma palavra de Deus na minha vida, vai acontecer, eu sei disso. E o que eu estou fazendo? Eu estou aguardando, eu estou esperando, vai acontecer. Qual que é a palavra do Senhor na sua vida, Simeão? Ele falou que eu não ia morrer sem conhecer o Messias. Ele falou que eu não iria morrer sem conhecer o Salvador. Ele falou, eu estou aguardando isso, é isso que eu estou esperando. O Espírito Santo falou para mim, eu estou esperando é isso. Estou compreendendo? O que você está esperando? O que você está aguardando? Olha para cá, qual que é a expectativa do seu coração? Estou terminando já. Qual que é a sua expectativa diária? O Senhor quer mover, mas quantos querem bradar de verdade Maranata? Ah, pastor, não quero ir já não, eu quero ficar mais um pouquinho. Eu sei, nós temos ainda uma janela de tempo aqui, na minha opinião. Eu não sei quanto que é essa janela de tempo, mas eu não acredito que sejam muitos anos não. Pastor, enquanto eu estiver vivendo essa janela de tempo, continua pregando, continua ganhando gente para o Senhor, continua trazendo gente para a célula. É o tempo da salvação. Muitos vão ser ganhos nesses dias. Quantos acreditam nisso? O avivamento vai vir nesses dias. Quantos acreditam nisso? Vai acontecer. Por quê, pastor? Porque é promessa. É promessa do Senhor. Vai acontecer nos últimos dias coisas tremendas. E mais uma vez, eu acredito, está muito próximo. Alguns dizem que estamos a segundos da meia-noite. Está muito próximo. Então muitos vão aceitar, muitos vão receber o Senhor Jesus no coração. Quantos creem nisso, digam amém. Fala para o teu irmão, gera expectativa no seu coração. Precisa ter expectativa, precisa estar esperando. Simeão estava esperando. A segunda característica na vida de Simeão e Ana e na vida da igreja imparável, eles eram cheios do Espírito Santo. Cheios. Esses dias eu estava ministrando sobre esse enchimento do Espírito Santo. E eu disse aos irmãos, eu não posso me encher por você. É você que tem que se encher por você. O apóstolo Paulo diz lá em Efésios capítulo 5, verso 18: enchei-vos do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho onde há dissolução, mas enchei-vos, você precisa se encher. Quantos são cheios do Espírito Santo aqui? Sabe o que você tem feito para ser cheio do Espírito Santo? Ana adorava, Ana jejuava, Ana orava, e ela era cheia do Espírito Santo. Mas o que nós temos feito nesses dias? Olha Simeão, ainda no capítulo 25, versículo 25, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava com ele. Quando você percebe o mover de Deus, é quando você caminha em intimidade com o Espírito Santo. Estão compreendendo? É quando você percebe o Espírito Santo falando no seu íntimo. Pastor, eu não consigo perceber isso. Seja sensível. O Senhor fala. Fala comigo assim, o Senhor fala no meu interior. Tenha percepção quando o Senhor está falando. Busque a presença do Senhor. Sabe, Simeão estava ali, cheio do Espírito Santo. Quando você olha para a parábola das 10 virgens, você vê 5 prudentes que eram cheias. Sabe, as lâmpadas estavam cheias, mas não só as lâmpadas estavam cheias, elas tinham sobrando na botija o azeite.
Mas as nécias, não. As nécias, as loucas, a botija não estava cheia, e nem a lâmpada estava cheia. Elas vão pedir às prudentes: dai-nos um pouquinho do seu azeite. O que a Bíblia fala? Nós não podemos dar do nosso azeite, porque senão vai só faltar para nós e para vocês também. Vai comprar. Vão comprar o azeite vocês. Por que elas falam assim? Porque comprar, não está falando de moeda, coisas financeiras, não está falando disso. Comprar quer dizer que é você, somente você que pode comprar. Como é que eu compro, pastor? A moeda aqui chama-se tempo. É dedicando tempo, é buscando o Senhor em tempo. Você precisa entender o que é santidade e o que é consagração. São coisas distintas. Santidade tem a ver sim um pouco com comportamento. Eu sei que você aprende que santidade é separação também, mas tem a ver sim com as suas atitudes e comportamento. Você se faz santo através das suas atitudes e comportamento. Estão entendendo o que eu estou falando? Mas e consagração? Consagração é diferente, porque para consagrar você precisa entregar a moeda chamada tempo. Alguém consagrado ao Senhor é alguém que dedica tempo ao Senhor. Uma pessoa que dedica 5 minutos por dia de oração e 5 minutos da leitura da palavra, ela tem um tempo de consagração. Mas um que dedica 1h30 em oração e mais 1h30 na palavra, ela tem uma consagração diferente. Quantos concordam comigo? Por quê? Porque dedicou mais tempo. Por isso que aquelas 5 virgens nécias precisavam comprar, não é de graça. Encher do Espírito Santo não é uma coisa que vem pela graça, filho. Encher do Espírito Santo é uma coisa que você tem que buscar. E é só você que pode fazer. Enchei-vos. Por que o apóstolo Paulo disse isso? Enchei-vos. Porque ele não podia se encher do Espírito Santo por você. Se ele pudesse, ele faria. Mas ele não podendo, ele disse: enchei-vos. Vai se encher. Vai encher a sua vasilha. Vai encher a sua lâmpada, o seu espírito de azeite, de unção. O azeite na Bíblia é unção. Só você que está entendendo, diga glória a Deus. Então não deixe que haja mistura na sua vida. Terceira característica na vida de Simeão e Ana, e terceira característica também na igreja imparável. Qual é, pastor? Ela tem revelação da parte de Deus. Revelação. Lembra? 3 grupos: mago, judeu e o povo, Simeão e Ana. Qual é a diferença? Estou contando para você. Simeão e Ana tinham revelação da palavra do Senhor. Olha só o verso 26 do nosso texto de Lucas. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Revelara-lhe o Espírito Santo. Quem que revelou para Simeão, irmãos? O Espírito Santo. Só que Jesus não tinha morrido ainda, nem tinha vindo na verdade, mas ele já tinha o Espírito Santo sobre ele. E nós sabemos que quando o Senhor Jesus foi para a glória, o Espírito Santo veio para morar dentro de nós. Mas esse homem aqui já tinha o Espírito Santo sobre ele, ao ponto do Espírito Santo revelar para ele: olha aqui, Simeão, você não vai morrer antes de ver o Messias, antes de ver aquele que viria, antes de ver o Cristo, o Senhor. Em outras palavras, ele era cheio do Espírito Santo. A igreja imparável, filho, olha para cá, é a igreja cheia do Espírito Santo. Essa é a igreja imparável. Essa é a igreja que avança e que conquista. Essa é a igreja que marca uma geração. Essa é a igreja que vai subir com o Senhor. Essa é a igreja que vai estar atenta. Atenta por quê, pastor? Porque ela é esperta em si própria? Não, atenta porque o Espírito Santo vai estar falando: olha, ele está chegando. Fique atento, vigie, ele está vindo. Fica apercebido, fica percebido. Busque o Senhor. Agora, o que acontece quando você é cheio do Espírito Santo? Acontece que você se torna uma pessoa íntima do Senhor. Pessoas que não são cheias do Espírito Santo, elas não são íntimas do Senhor. E por não serem íntimas do Senhor, não ouvem do Senhor, porque o Senhor não conversa com quem não é íntimo dele. Estão entendendo? O Senhor é igual a você.
Você não conta as suas intimidades para aquele que você não conhece, para aquele que você não é íntimo. Você vai contar as suas intimidades para aquele que está próximo. Quando você é cheio do Espírito Santo, você é próximo do Senhor, você é íntimo dele, aí ele revela para você os próximos passos, para você não ficar parado, para você ser imparável. Estão entendendo o que eu estou falando? Sabe, às vezes as pessoas falam assim: ah, fulano é fanático, pastor. Não precisa ser fanático, já ouviu isso daí? Não precisa ser fanático. Talvez as pessoas falem isso associando a um time de futebol. Ah, o fulano lá é fanático pelo time de futebol. Você não precisa ser fanático por Cristo, pela igreja. Agora, o que é ser fanático? Vai para a definição da palavra. O que é ser fanático? Eu fui por isso pesquisar. O que é ser uma pessoa fanática? Ser fanático é ter uma dedicação excessiva a alguém ou a alguma coisa. Ser fanático. Então quer dizer para você: eu sou fanático por Jesus. Sou fanático porque eu tenho uma admiração excessiva por Ele. Eu amo Ele, sou apaixonado por Ele. Sou fanático. Sabe, tem gente que trabalha de segunda a segunda. Quando chega no domingo, ele fala que não precisa ir tanto assim na igreja. Ele não trabalha no domingo, mas ele fala que não precisa ir todos os domingos, porque aí você se torna fanático. Mas ele trabalha de segunda a segunda, às vezes 12 horas por dia. Mas no domingo você ir para a igreja é fanatismo. Não estou entendendo o que eu estou falando? Sabe, o Deus desse mundo, a gente sabe quem é, não é? Fala para o seu irmão: seja fanático por Jesus. Você acha que Jesus era fanático? O que você acha? Por Deus? Sim ou não? Jesus era tão fanático que lá em João capítulo 4, verso 34, ele diz assim: uma comida tenho que vós não conhecesseis. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Isso é muito fanatismo. Ficar fazendo a vontade do outro e realizar a obra do outro é muito fanatismo. Você não acha não? Pois é, Jesus era fanático. E eu quero dizer para você que eu também sou fanático. A igreja é imparável, é a igreja dos fanáticos por Jesus. Você quer ser imparável de verdade? Ou está só de balela? Você quer avançar e conquistar de verdade? Ou é só mais um tema legal para a gente ministrar aqui no Holy Fest? O apóstolo Paulo sabia que nós precisaríamos de revelação, e ele orava por isso. Ele orou a igreja de Éfeso, não temos tempo para ler, mas lá em Efésios capítulo 1, verso 16 a 17, ele orava por sabedoria e revelação. Você precisa do que? Sabedoria e revelação. Nós como igreja precisamos do que? Sabedoria e revelação. Pastor, como é que nós conseguimos sabedoria e revelação? Somente pela unção do Espírito Santo. Revelação só vem se o Espírito Santo te encher. Quarta e última característica na vida de Simeão e de Ana, e também na vida da igreja imparável. Qual é? Eles adoravam a Deus com jejum e com oração. Verso 37 diz assim, a respeito de Ana: esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia com jejuns e oração. O que isso significa? Significa que você pode escolher o seu estilo de vida. A equipe do louvor pode subir rapidamente. Você pode escolher o seu estilo de vida. Pastor, qual é o estilo de vida que nós enxergamos? Eu contei 3 para vocês. Você pode ter o estilo de vida dos magos, é até bonito, mas eles nem conheciam. Eles eram alguém que estavam observando, observadores. Você pode ter o estilo de vida dos judeus daquela época, dos escribas, dos fariseus, dos sacerdotes. Olha para cá, eles conheciam a palavra, mas não tinham intimidade com o Espírito. Estão entendendo? Se você sair daqui entendendo esses três estilos de vida, eu já fico contente. Mas tem um outro estilo de vida, que é o estilo de vida de Simeão e de Ana. Qual que é a diferença entre eles? Mesmo ainda o Espírito Santo não tendo sido derramado, eles já tinham revelação do Espírito Santo. Elas já adoravam, oravam, jejuavam, buscavam o Senhor.
Pastor, qual que é a igreja imparável? É a igreja que tem o estilo de vida de Simeão e Ana, filho. Não adianta outra coisa, é buscar o Senhor. Então, se algo tem que ficar gravado no teu coração, da minha parte, aqui os outros irmãos vão pregar, da minha parte, tenha o estilo de vida de Simeão e Ana, e você vai ser imparável. Vai avançar e vai conquistar, e você vai estar preparado, e você vai estar atento, porque o Espírito Santo vai estar falando em você. Você vai estar apercebido para os moveres do Senhor na terra. E quando esses moveres do Senhor começarem a acontecer, e vão acontecer de uma forma galopante nesses dias, creia no profeta do Senhor, vão acontecer de uma forma mais rápida nesses dias, você vai perceber, porque o Espírito Santo vai ministrar no teu coração, e você vai saber que é da parte de Deus. Tem o Espírito Santo falando, converse com Ele todos os dias, seja íntimo do Senhor. Quantos querem ser íntimo do Senhor aqui? Fique de pé no seu lugar, eu quero orar por você. Como eu disse para os irmãos, nós já pregamos a semana passada no jejum de 40 horas sobre o mesmo tema, mas essa palavra ardeu no meu coração essa semana. Nós não ministramos essa palavra semana passada, mas ela ardeu para despertar você a um estilo de vida diferente. Pastor, eu já tenho um estilo de vida legal, melhore ele, porque os dias vão exigir isso de você. Irmãos, alguns vão cair nesses dias, mas nós não vamos cair, aleluia. Nós somos essa igreja imparável, cheia do Espírito Santo, cheia da presença do Senhor, cheia da graça de Deus, cheia do mover do Senhor. Deus está nesse lugar. Fala para o seu irmão, eu sou imparável. Fala para o outro, nós somos essa igreja imparável. Fala por detrás, nós vamos avançar e conquistar. Fala por da frente, ninguém vai nos parar. O Espírito Santo vai ministrar no teu coração. Feche seus olhos aí no seu lugar. Pai, eu quero orar por essa igreja. A igreja desses dias, dessa geração, é por essa igreja que eu quero orar. Eu quero orar por essa igreja que é imparável, por essa igreja que está sendo despertada para esses dias. Enquanto muitos estão dormindo, nós estamos sendo despertados para avançar em meio a turbulências, em meio às dificuldades, em meio às adversidades, pois nada pode nos parar. O teu Santo Espírito, Senhor, é o que nos conduz em vitória. Nós sabemos disso e queremos a cada dia mais e mais sermos cheios do teu Espírito, cheios da tua presença, cheios do teu poder, cheios da tua unção. Manifesta, Senhor, em nosso meio o teu querer e a tua vontade. Dize-nos, Senhor, a tua direção a cada passo que dermos, que sejamos conduzidos por ti nesses dias, em nome do Senhor Jesus. Que não falte nunca, Senhor, a revelação que vem de ti, a sabedoria que vem de ti, o discernimento que vem do alto sobre nossas vidas. Santo Espírito de Deus, tenha liberdade para cada dia ministrar em nossos corações, tenha liberdade para falar a nossas vidas, Senhor. Que nós não sejamos desses que vão passar desapercebidos, mas que sejamos daqueles que estamos atentos à tua voz, atentos ao teu querer, atentos à tua vontade, atentos à tua direção. Ó Senhor, nos mostra a cada dia mais e mais a tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Fala para o teu irmão, nós somos esta igreja cheia do Espírito Santo. Nós vamos avançar para conquistar aquilo para o qual nós somos conquistados por Cristo Jesus. Há um propósito, há uma direção. Caminhemos nessa direção, amém, irmãos? Dê uma salva de palmas para o Senhor, vamos adorar ao Deus poderoso.